Olá a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos conceituar e contextualizar a saúde domiciliar, tá certo? Qual que é o conceito, do termo saúde domiciliar? Para o modelo americano, a atenção domiciliar ela pode ser compreendida como home health care, sendo o cuidado à saúde proporcionado a pessoas no próprio domicílio de forma apropriada e de alta qualidade, com relação ao custo-benefício compatível com a vida dos indivíduos, que devem manter sua autonomia, independência e melhor qualidade de vida. Isso é o World Health Organization, de 1999, que traz esse conceito de saúde domiciliar. Mas vamos contextualizar um pouquinho. O mundo, o país, o mundo, ele sofreu uma transição epidemiológica, no sentido de transição demográfica, sociais e econômicas, que fizeram a gente reformular o modelo de atenção à saúde. O que isso quer dizer? Muito antigamente, as pessoas eram tratadas com foco na doença, na patologia. O paciente ele tinha uma doença, uma patologia, e a gente tratava esse indivíduo no sentido patológico, do que ele possuía. Depois dessa transição epidemiológica, dessa reformulação de modelo de atenção à saúde, a gente passou a tratar o paciente de forma holística. A gente começou a enxergar o paciente como um todo. E isso passou a aumentar a expectativa de vida no nosso país, cresceu a expectativa de vida no nosso país. A gente teve um maior índice de envelhecimento populacional e, consequentemente, a gente desenvolveu práticas de cuidados em saúde no domicílio. Talvez no primeiro momento, não de uma forma eficaz, como a gente vai ver, não de uma forma, a palavra nem seria eficaz, porque dentro daquele contexto teve eficácia, mas não de uma forma, digamos assim, que seria a forma ideal para acontecer, que é a forma que acontece hoje, mas que naquele momento também surtiu efeito para aquilo ali. Qual que é o objetivo, da saúde domiciliar? Qual que é o objetivo do home care, digamos assim? O serviço de assistência domiciliar ele tem o objetivo de evitar a permanência hospitalar prolongada do paciente, a interrupção no processo da atenção e o distanciamento dos profissionais envolvidos em sua recuperação. O serviço visa a estabilidade clínica e a superação do grau de dependência do paciente, reunindo no conforto domiciliar os cuidados e a atenção especializada. Mas como assim, professora? Você está falando da gente interromper o processo da atenção e distanciar o paciente dos profissionais envolvidos na sua recuperação? Sim. Já eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso para vocês. Qual que é a história da saúde domiciliar? Vocês devem ter essa noção já, vocês já estão bem adiante no curso, que a saúde domiciliar ela vem do home care, que é um nome americanizado porque ele foi instituído de fato fora do país e a gente aderiu, digamos assim, a essa modalidade, mas ela não é brasileira, ela não foi criada no Brasil. A sua história começa nos Estados Unidos em 1947, na época do pós-guerra, onde existiam aqueles campos de concentração de guerra, daquele mesmo jeito que a gente vê em filmes, aquelas coisas bem, digamos assim, bem feias, porque na guerra a gente lidava com amputações, com exposições de ossos, com lesões bastante complicadas de você tratar. E naqueles campos de concentração,
paciente ele recebia aquele primeiro atendimento, né? Os pacientes que precisavam, naquela época, de uma atenção maior, né? De uma atenção especializada a nível de UTI, digamos assim, eles eram de fato encaminhados para o hospital. Outros pacientes eles recebiam tratamentos em casa. Desde aquela época, eles eram tratados em casa. Em 1960, começou-se a usar muito o termo deshospitalização precoce. A deshospitalização precoce ela é um dos fatores determinantes para o home care no Brasil, para a saúde domiciliar no nosso país. A Nurse Home, que é também conhecida como asilos, naquela época, nos Estados Unidos, eles eram instituídos por enfermeiros. Eles tinham apenas o cuidado de enfermagem ali naquele momento. E o enfermeiro aqui fazia tudo. Naquele momento, aqueles idosos iam para ali para auxílios nas AVDs, que a gente chama, né? Atividade de vida diária. Obviamente que existiam pacientes que necessitavam de medicamentos, né? Mas tudo controlado, digamos assim. Nada muito invasivo naquele local. Então, começou-se a observar, além desse paciente que era tratado em casa, ele ter uma melhora mais rápida, né? Obviamente que a gente está falando de um paciente que tem condição de ser tratado em casa. Ele tinha uma melhora mais rápida, porém, para os Estados Unidos, né? Até hoje, acredito assim, talvez o interesse não fosse tanto o prognóstico do paciente. Talvez o interesse não fosse tanto essa melhora do paciente. A deshospitalização, talvez não. O que a gente tem certeza é que, assim, economicamente, para o país, uma vez que lá não existe SUS, porém lá existe uma taxa de impostos alta, e essa taxa de impostos ela dá o direito, né, em algumas cidades dos Estados Unidos é assim, dá o direito ao cidadão ao uso da saúde e tal. Observou-se que ao pagar naquela época, ao você arcar com assistência hospitalar, comparado com o orçamento de uma assistência... Oh, gente, eu tô mexendo demais hoje, a coluna tá daquele modelo. Comparado com a assistência o orçamento de uma assistência domiciliar, a gente tinha aí uma redução de gasto, né, do familiar do paciente de 20% a 70%. Então o home care, ele não foi instituído nos Estados Unidos, ele não foi, tipo assim, o grande foco da utilização, né, da saúde domiciliar é essa. É a redução de custo para o paciente, e não o fator deshospitalização, e não o fator prognóstico, tá? Para vocês terem ideia, de 97 a 2010 foram registradas, a gente tem existem registros, existem registros de 20.220 organizações de home care nos Estados Unidos. É muito home care, não é pouco. E aí o que aconteceu? Esses pacientes, eles começaram a ter uma certa resistência à hospitalização. Eles começaram a ter uma certa resistência pelo fator de um bom prognóstico e pelo fator do fator financeiro, né, que eles iriam de fato gastar menos. Em 1922 foi quando a enfermagem se tornou de fato profissão no nosso país.
né? Então, a partir daí é que a gente começa a ter, digamos assim, propriedade e leis que nos regulamentam de fato, certeiramente, no sentido de exercer a profissão no país. Nos Estados Unidos, elas foram inseridas, né, de 1900 a 1905. Então, a enfermagem ela foi, nos Estados Unidos, instituída como profissão de 1900 a 1905. A gente levou aí, né, uns aninhos até chegar no nosso país. Naquela época, a gente já via a promoção do autocuidado. Naquela época, essas pessoas que trabalhavam com home care, essas pessoas que trabalhavam com essa assistência de saúde domiciliar, elas tinham esse objetivo de promover o autocuidado. E eu não poderia deixar de citar aqui a nossa teoria do autocuidado de Dorothea Oren, né? Que nos traz o seguinte, que o paciente ele tem condição de realizar o autocuidado em algumas situações, né? Em algumas situações que no ambiente hospitalar acaba sendo realizado por nós profissionais de enfermagem, mas que em casa esse paciente teria e tem a possibilidade de estar realizando esse autocuidado. Qual que é a relevância de tudo isso? Qual que é a relevância da saúde domiciliar? É hoje internacionalmente uma importante alternativa no tratamento de pacientes, pela significativa relação de otimizar o binômio custo-benefício. Então eu tenho um custo-benefício muito maior do paciente em casa do que no hospital. Voltando lá naquele primeiro slide do nosso conceito, que eu falei que eu explicava mais na frente, sobre a gente afastar o paciente da equipe que está dando cuidado, o que acontece? O objetivo do home care, certamente que tem suas exceções, mas o objetivo do home care no Brasil, visto que vivemos um país de SUS, vivemos um país de saúde pública, somos um país de saúde pública, o nosso objetivo não é custo-benefício, o nosso objetivo não é orçamentário. Então, qual que é o objetivo no nosso país? Isso eu não falo só de hospital público, eu falo de hospital privado também, porque o hospital privado ele vai ter o mesmo interesse do hospital público. Por que eu quero, uma vez que o paciente não está me pagando, o paciente não, mas o governo está, uma vez que o paciente não está me pagando por aquela assistência, eu quero leito. Se eu quero leito, eu preciso deshospitalizar aquele paciente que tem condição de ser tratado em casa para liberar o leito para o paciente que não tem condição de ser tratado em casa, que precisa ser tratado no hospital. Então, o objetivo da saúde domiciliar no nosso país é a deshospitalização e o prognóstico. Deixa de ser o custo-benefício? Não deixa, porque o paciente não está pagando, mas o governo está. E se é um home care pelo SUS, existe, professora, home care pelo SUS? Existe. Existe. Eu já atuei, inclusive aqui em Santa Maria da Vitória, porém depois foi suspenso. Mas isso lá em outra aula eu vou estar explicando direitinho para vocês como que funciona, como que é o programa, tudo direitinho. Então, se a gente deshospitaliza, eu abro vaga para uma pessoa que precisa ser tratado em ambiente hospitalar, em ambiente intra-hospitalar. Alguns exemplos que a gente vem notando a diferença na vida, e às vezes a gente fala da diferença de uma internação domiciliar, mas que às vezes a gente acaba liberando o paciente para casa para o familiar cuidar, porque todo programa de assistência domiciliar, ele precisa que o paciente tenha um cuidador, no sentido de um familiar responsável por ele, por mais que ele tenha equipe, ele precisa de um responsável, tá? Esse responsável
pode ser familiar ou pode não ser, pode ser uma pessoa contratada para isso, aí depende da família. A gente vem notando algumas mudanças no âmbito hospitalar, por exemplo. Um paciente com apendicite aguda não complicada é operado no hospital e em 24 a 36 horas vai para casa, internação domiciliar. Tranquilamente. Isso acontecia antigamente? Não. Eu não podia mandar um paciente pós-operatório nessa quantidade de horas para casa. Hoje eu consigo mandar. Uma cirurgia cardíaca descomplicada na Inglaterra é 3 dias no hospital e 5 dias de internação domiciliar. Por quê? Dentro do hospital, eu tenho os chamados riscos nasocomiais, que são os riscos de infecções de bactérias, de fungos, de micro-organismos que habitam o ambiente hospitalar. Esse tipo de bactérias, de fungo que habitam o ambiente hospitalar, vocês concordam comigo que são bactérias e fungos mais resistentes? Porque eles habitam o ambiente hospitalar e eles têm contato com drogas de combatência a ele e eles se tornam resistentes àquelas drogas? Então, esses são chamados riscos nasocomiais. Então, às vezes é melhor a gente tratar um paciente de pós-operatório de uma cirurgia cardíaca que não teve complicação em casa do que no hospital. Às vezes é bom a gente ponderar no momento que a gente vive hoje, pandêmico, de alguma queixa que a gente tenha de um filho, de um parente, ou até da gente mesmo mandou alguma coisa. Obviamente, gente, que é uma coisa mais comum, não uma coisa diferente, mas uma coisa mais comum. É interessante a gente fazer. É interessante a gente fazer. Perdi o que eu estava falando. É interessante a gente acabar conseguindo, né, uma teleconsulta, acabar ficando em casa, se for uma coisa mais eletiva, conseguir uma teleconsulta com um profissional especializado na área e não se deslocar até o hospital, sobretudo crianças, né, que tem um sistema imunológico mais fraco do que o de um adulto jovem, sobretudo uma criança, do que estar deslocando para uma UPA, para um hospital, por conta justamente dos riscos nasocomiais. Os pacientes de cirurgias ortopédicas também são excelentes candidatos para home care, cujo pós-operatório, por vezes, é muito demorado, né? Pois além de desafogar o leito hospitalar, eles contam com uma rápida recuperação em casa. O paciente ortopédico é um paciente excelente para você mandar para casa porque é mais repouso, né? Exige mais repouso, não vai exigir tanta manipulação do paciente assim. E a gente tem aí uma classe, né, de uso de home care. A gente tem uma classe de uso de home care mais idosa. A gente tem geralmente pacientes acima de 65, né? A minha paciente tem 87, eu tenho uma de 87, tenho uma agora na Lapa de 75. Então a gente observa que é mais usado o home care para esses pacientes, né? Para esses pacientes idosos. Eu acabei cortando meu raciocínio quando eu falei do primeiro slide, no sentido de que quando eu mando um paciente para casa, eu mando para que o familiar participe do tratamento do paciente. Então, geralmente, a gente faz algumas coisas no sentido de orientar e ensinar o familiar algumas coisas para que ele possa realizar com o paciente. É óbvio que eu não vou pegar um idoso que é o responsável e botar o idoso para aplicar um soro, não. Nada que seja inerente à nossa própria profissão, a gente vai delegar para uma pessoa leiga. Não é isso. Mas a gente vai fazer com que o cuidador participe, por exemplo, de um banho de aspersão, né? De ajudar numa troca de fralda, de estar ajudando na mudança de decúbito. Essas questões é que a gente pode estar acionando o cuidador para estar auxiliando a gente na hora de exercer, certo?
eu trouxe aqui um relato de uma enfermeira de home care, uma experiência de uma enfa domiciliar, que ela fala bem sucintamente, bem rápido, né, sobre o home care, e eu queria que vocês ouvissem. Boa tarde, meu povo, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, e hoje eu vou atender um pedido aí de um seguidor, né, que pediu pra gente falar um pouquinho sobre de um seguidor não, de um inscrito, né, sobre a atuação do enfermeiro na atenção domiciliar. Muito obrigada pela sugestão de vídeo, tá? Então, gente, o enfermeiro na atenção domiciliar, ele tem algumas funções, né? E por isso nós temos vários enfermeiros atuando na mesma empresa. Então, um enfermeiro ele não faz todas as funções da atenção domiciliar, porque senão ele não dá conta, né? Não dá conta realmente de fazer todas as funções. Então, o enfermeiro da atenção domiciliar, quando a gente fala da enfermagem na atenção domiciliar, ele está amparado através de uma resolução do COFEN. Eu até deixei ela aberta aqui para a gente poder tirar alguma dúvida se for necessário quando eu estiver falando para vocês. Mas é a 464 de 2014, então desde 2014 a resolução do COFEN, né, ampara a atuação do enfermeiro na atenção domiciliar. E aí, falando um pouquinho sobre a enfermagem domiciliar, a gente tem algumas questões que a gente precisa falar. Primeiro que a enfermagem ela é o setor principal da empresa de assistência domiciliar, né? A gente fala de uma empresa que faz o serviço de internação e assistência. Cabelo seria isso, internação e assistência domiciliar. Se a gente for pegar a INDC número 11, né, de 26 de janeiro de 2012, que normatiza o serviço de atenção domiciliar, a gente vê lá que a assistência domiciliar está voltada àqueles pacientes que nós podemos agendar o atendimento, que nós podemos... a equipe não fica atendendo ele 24 horas. Né? Então, a gente é um paciente que, por exemplo, você vai na residência dele fazer um curativo, né, fazer uma consulta de enfermagem, uma visita domiciliar pontual. Já o paciente que tem internação domiciliar é aquele paciente que tem atendimento 24 horas de uma equipe, ou 12 horas direto de uma equipe, ou 6 horas direto. Então, nós temos 3 tipos de internação domiciliar. A internação de baixa complexidade, que é de 6 horas, as internações de média complexidade, que são 12 horas de enfermagem, e a internação de 24 horas de enfermagem, que é a internação de alta complexidade, tá? Então, mais ou menos para vocês entenderem, quando o paciente está em alta complexidade, é um paciente que ele, por exemplo, pode estar usando ventilação mecânica, por PAP, faz uso de gastrostomia para se alimentar, né? Então, é um paciente que realmente é de alta complexidade. Como que o enfermeiro faz para saber se é alta, se é baixa, se é média? Vocês podem pesquisar aí no Google e digitar assim, tabela de avaliação de complexidade em assistência domiciliar, ABMID. E aí vocês vão ver que tem alguns critérios, e aí conforme a pontuação a gente caracteriza esse paciente como baixa, média ou alta complexidade. Existem outras tabelas também, tá? Outra tabela aqui no Brasil que a gente usa, que é a NEAD, tá? É uma outra tabela também, se vocês quiserem pesquisar, aqui tem. Pessoal, ela citou aí a ABMID, né, que é a tabela que eu utilizo na empresa que eu trabalho, e a NEAD. Eu vou estar deixando as duas tabelas, o PDF das duas tabelas, para vocês darem uma olhada, tá bom? Vou estar deixando aí como material de PDF para vocês darem uma olhada. Aí vocês podem dar uma olhada também nessa tabela, nas duas tabelas, tá bom? Assistência domiciliar. Voltando agora aqui para a enfermagem, quando a gente fala da enfermagem, né, a gente precisa saber dessa diferença entre assistência e internação. Gente, tá vendo tanto aqui em casa? Aqui
tá fazendo um barulho, provavelmente é o vento, tá? Então, assim, geralmente quando a gente fala de quando o enfermeiro atua na assistência ou na internação domiciliar, a gente precisa falar um pouquinho dessa diferença, né? Quando o enfermeiro atua. Então, por exemplo, o enfermeiro que atua na assistência domiciliar, lá diretamente no leito do paciente, é aquele enfermeiro que vai aplicar o processo de enfermagem, que vai fazer visita domiciliar, que vai aplicar Olha que bacana que ela fala, que tudo que vocês aprenderam o semestre passado, brincadeira, que o enfermeiro do domicílio, ele aplica o processo de enfermagem, como eu trouxe para vocês, né, no semestre passado, a minha prescrição de enfermagem, para mostrar o que é realizado enquanto processo de enfermagem com a minha paciente. A gente tem um prontuário digital também da minha paciente. Então, assim, toda essa questão da burocracia, né, ela é feita pelo enfermeiro visitador externo, que é o nome dado a esse enfermeiro que vai em loco no domicílio atender o paciente, tá bom? O processo de enfermagem, que vai fazer anamnese, exame físico, vai prescrever curativo, vai orientar o técnico de enfermagem como fazer os cuidados do curativo, vai verificar se tem alguma alteração no quadro clínico desse paciente, tá? Então, nós já temos aí um dos enfermeiros, né, que pode estar atuando na assistência domiciliar. Então, gente, esse é o principal papel do enfermeiro, né? O papel mais importante é o papel do enfermeiro assistencial, porque é através da assistência desse enfermeiro que a gente tem um sucesso, né, de qualidade para o nosso paciente, tá? Então, é esse enfermeiro que é o primordial. Não tirando o êxito, o trabalho, né, dos outros que atuam também. Bom, a gente também tem alguns outros enfermeiros que atuam, que são os enfermeiros que fazem as questões administrativas. Uma delas é a escala, então a gente precisa ter um enfermeiro envolvido com a escala dos técnicos de enfermagem. Sim, apenas um enfermeiro faz essa função. Então esse enfermeiro ele vai verificar quando o técnico de enfermagem solicitar uma folga, quando ele solicitar uma pergunta, se o técnico de enfermagem deu atestado, como que a gente faz, né? Então é esse enfermeiro que vai estar envolvido todo o tempo, né, do período administrativo para realizar resolver essas questões. Nós também temos enfermeiros coordenadores, né? A gente precisa ter um enfermeiro que coordena todo o serviço, então é um enfermeiro que acompanha os exames para ver se tem algum paciente novo chegando primeiro para a gente avaliar, se tem alguma reclamação do convênio, se tem alguma reclamação de algum familiar, se precisa discutir alguma coisa com algum cliente, né? Então, a gente tem também o papel desse enfermeiro, tá? Tem que ser um enfermeiro devido aos conhecimentos técnicos e tudo mais. A gente também tem um enfermeiro que faz a avaliação inicial, né? Então a gente tem um enfermeiro que vai até o hospital, que conhece o quadro clínico do paciente, que monta, né, o plano de atenção domiciliar e envia aí para o convênio, para que o convênio possa aprovar esse plano de atenção domiciliar e a gente possa iniciar o atendimento. Bom, pessoal, eu não quero falar muito aqui para a gente não delongar muito o nosso vídeo, né? Mas finalizando então o nosso vídeo, a gente tem mais um enfermeiro, que é o enfermeiro que atua nos atendimentos de internet ou de SOS, né, como a gente fala. Então a gente tem os enfermeiros que atuam para atender aquelas demandas que as famílias entram em contato. Por exemplo, saiu o sono, precisa repassar uma nova sonda, o paciente está com febre, né? Então o enfermeiro que faz as primeiras avaliações para analisar como que o paciente está e, em contrapartida, informar para o médico assistente ou se o enfermeiro não consegue resolver o problema antes, né, ele solicita uma visita do médico, dependendo da situação. Tá? Então, pessoal, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Esses, na verdade, são apenas algumas funções que o enfermeiro pode desenvolver dentro da assistência domiciliar. Existem várias outras funções, por exemplo, auditoria, educação continuada e permanente da equipe técnica, existem várias outras funções. Mas eu quis simplificar porque senão o vídeo fica muito longo e a gente acaba não assistindo tudo, né?
E é importante vocês assistirem para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a assistência domiciliar, tá bom? Então, só deixei algumas informações. Caso vocês queiram tirar dúvidas, pode me mandar mensagem aqui né, nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, tá? Curtir, porque esse vídeo
Bom, pessoal, é isso. Eu vou estar deixando para vocês a tabela ABMID e a NEAD. A ABMID é a tabela que eu utilizo aqui, a ABMID, e a NEAD a empresa começou a utilizar, depois utilizou as duas, mas a que a gente mais usa é de fato a ABMID. Tá? Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenham gostado da aula e deem uma olhadinha nas tabelas, que a gente vai precisar delas mais lá na frente da nossa disciplina. Tá bom? Abração.